A Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores que ainda estão presentes aqui no plenário da nossa casa, o que me traz à tribuna nesta noite de hoje, tenho aqui 3 assuntos. O primeiro é para fazer aqui uma espécie de um relato da nossa audiência que tivemos ontem com a ministra do STF, a ministra Carmen Lúcia, e também com o ministro Marco Aurélio. Esteve presente nesta audiência o senador Jorge Viana, o senador Aníbal, a deputada Antônia Lúcia, o deputado Gladys Cameli, o deputado Cibá Machado, o deputado Henrique Afonso, a deputada Perpétua Almeida, o deputado Márcio Bittar e o deputado Flaviano Melo. Para vocês terem uma ideia, estava aqui a maioria absoluta dos parlamentares do Acre. Isso mostra a preocupação que hoje não só a bancada federal do nosso Estado, mas como também a bancada estadual, porque estava presente o vice-presidente da Assembleia, e aqui investido do cargo de presidente, o deputado Moisés Diniz, e eu queria aqui ressaltar o trabalho que o deputado estadual Moisés Diniz tem feito nessa luta que todos nós temos travado no sentido de tentar dar a nossa contribuição para que possamos resolver a situação dos 11 mil servidores, senador Eduardo Amorim, que hoje no nosso Estado estão ameaçados de ser demitidos. São servidores que adentraram ao serviço público depois de 88, depois da promulgação da nossa Constituição, e hoje tramita no STF um processo que espero que no final da tramitação deste processo não venha culminar com a demissão desses 11 mil servidores, como é dito pelo governo. Uns questionam que é menos, mas eu quero acreditar no governo, que tem dito que são 11 mil servidores. Ora, 11 mil servidores, a grosso modo, fazendo uma conta aqui, 3 pessoas por família, nós estamos falando aí de 30 mil pessoas, 1/3 dos servidores do Acre. Isso, com certeza, dará um impacto muito grande, não só na economia, mas um impacto social. Nós somos de um estado pequeno, um estado pobre, senador Paulo Paim, que precisamos e muito desses servidores. E lá, nessa audiência, tivemos um relato do ex-governador e hoje deputado federal Flaviano Melo, que foi governador do estado, fez um relato aos ministros, tanto a ministra Carmen Lúcia, como também ao ministro Marco Aurélio, que ele fazia uma avaliação, porque ele pode falar como ninguém, porque ele foi governador do estado. E ele dizia ao ministro Marco Aurélio: ministro, quando eu contratei esses servidores,
de uma forma irregular, sem concurso público, senador Paulo Paim, é porque, naquela época, não tinha ninguém que pudesse prestar serviço ao Estado. A mão de obra era difícil. Não tinha como fazer serviço, não tinha como fazer concurso público. Os enfermeiros, você contava a dedos aquelas pessoas que estavam dispostas a contribuir com o Estado. Então, essa questão, não estamos aqui de forma alguma tentando entrar no mérito, nem justificar da legalidade. Eu acho que o STF tem que analisar os dois lados. Nós estamos diante de um caos social. Se Deus o livre, esses servidores vierem a ser demitidos, eu, sinceramente, tenho acompanhado o depoimento de pessoas. Semana passada, eu vinha saindo do supermercado Macro, lá em Rio Branco, e uma senhora me abraçou, desesperada, chorando, pedindo que nós fizéssemos alguma coisa. Pessoas que têm ali 15, 20 anos de serviço prestado. Como é que essas pessoas, senadora, como é que essas pessoas vieram a ser demitidas? Quem é que vai absorver essa mão de obra? Essas pessoas vão trabalhar onde? E quando essas pessoas vieram para o serviço público, eles não vieram de má fé. Eles não vieram de má fé, eles vieram de boa fé. Então, é preciso que nós possamos... O senador Jorge Viana também fez um relato importante, como ex-governador, porque eles que foram governador e ele que se deparou com essa situação já dos servidores irregulares, como nós chamamos, né, que inclusive foi ameaçado de prisão, né, na época o Ministério do Trabalho pediu para que esse servidor fosse demitido, foi quando foi aprovado na Assembleia Legislativa Estadual, que eu era presidente da Assembleia nessa época, a lei estadual, que nós chamamos de lei Nalu, que foi a deputada Nalu Gouveia, né, de boa fé também. Naquele momento foi o paliativo que nós tivemos para resolver a situação daqueles servidores, e hoje o Supremo veio julgar que a lei era inconstitucional. Agora, nós temos que levar em conta que nós estamos diante de uma situação de muita dificuldade. Então, eu queria aqui agradecer, eu como coordenador da bancada do Acre, agradecer a todos os nossos senadores e também os nossos deputados federais pelo empenho. Já marquei também o nosso gabinete, a nossa assessoria, já marcou uma audiência com o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse processo. Vamos também tentar mostrar para o ministro Toffoli, né, a verdadeira situação que hoje aflige todo o povo acreano, né, e esperar, entregar na mão da Justiça. Confiamos na Justiça, sabemos que, com certeza, os ministros têm todo um levantamento dessa situação, como eles já disseram, já fizeram várias audiências, já receberam os procuradores, a Procuradoria do Estado, né, e vamos agora continuar o nosso trabalho no sentido de, se Deus quiser, resolver a situação dos nossos servidores. O que eu posso garantir aqui é o nosso empenho, é a nossa força, e também tranquilizar os servidores. E também não é assim, demitir os servidores da noite para o dia, porque existe um clima de muita expectativa, pessoas sofrendo por antecipação, né? Nós precisamos tranquilizar as pessoas. Nós não podemos, de forma alguma, aumentar o sofrimento das pessoas. Nós temos que tranquilizar. E eu confio muito na Justiça do nosso país, e ele vai entender, a Justiça vai entender a situação que hoje nós passamos no Estado do Acre. E, mais uma vez, ressaltar o trabalho do deputado Moisés Diniz, que é presidente do comitê. Criamos um comitê com os sindicatos que estão envolvidos, né, para que nós possamos estar cada vez mais unidos. Esta causa ela não tem cor partidária, esta causa não tem sigla partidária. Esta é uma causa que está em jogo a vida do povo acreano. E lá no Acre, graças a Deus, quando o Estado é atingido,
a bancada está unida. Eu queria também aqui tratar da situação da ponte do Rio Madeira. Eu hoje tive a informação, lá na Comissão de Infraestrutura, uma informação, inclusive, do senador Jorge Viana, onde ele dizia que, mais uma vez, a licitação da ponte sobre o Rio Madeira tinha sido suspensa por conta de uma decisão judicial. Tinha sido uma ação dos donos das balsas que fazem aquela travessia do Rio Madeira e Rio Abunã, teriam entrado na justiça e, mais uma vez, a licitação daquela ponte tinha sido suspensa. E aquela decisão, se é verdade que essa decisão foi tomada, eu, sinceramente, já disse lá de manhã na comissão, eu estou indignado. Nós não podemos admitir de forma alguma que isso venha acontecer. Todos sabem que aquela ponte ali já vem se arrastando há mais de 20 anos, essa pendenga de faz a ponte, faz o projeto, cancela o projeto, cancela o projeto, faz a licitação, cancela a licitação. Nós não vamos aceitar isso. Já tivemos lá no Ministério do Transporte, já tivemos no DENIT. Todo mundo sabe que aquela ponte é de fundamental importância para o povo rondoniense. Já discuti isso com o senador Raupp várias vezes, com a senadora Marinha Raupp. Ela é importante para o povo rondoniense, que está dentro do estado de Rondônia, mas ela é muito mais importante para o povo do Acre. Ali são centenas e milhares de caminhões, e principalmente agora no verão, quando as águas começam a baixar, o trânsito das balsas fica mais difícil. As balsas têm o transporte dos veículos, das carretas, tem que ser feito em balsas menores por conta do rio que fica seco, como nós chamamos, baixa o nível da água. Então, as filas aumentam, ficam filas enormes dos dois lados para fazer ali cruzar o rio. E isso afeta diretamente o preço das mercadorias nos supermercados, nos mercados lá do meu estado. E hoje mesmo já recebi vários telefonemas de empresários preocupados com essa situação. As pessoas ligando, querendo saber se é verdadeiro essa notícia. Eu, lá na comissão, já sugeri que nós da bancada acreana, toda a bancada acreana, a bancada rondoniense, nós possamos radicalizar, fazer uma manifestação, ir lá nas balsas, fazer um ato, fazer um protesto, porque nós não podemos aceitar esta situação. Agora criou-se a expectativa que nós iríamos resolver a situação e, mais uma vez, a Justiça dá uma decisão que está suspenso o projeto, suspensa a licitação. E isso é um absurdo, isso é uma afronta ao povo rondoniense, agora principalmente ao povo acreano. Aquela ponte, ela representa para nós, ela tem uma importância tão grande para nós, porque isso, ao longo dos anos, já vem esta pendenga. Todo mundo sabe que são os interesses daquelas pessoas que têm aquelas balsas, que fazem aquela travessia que está por trás disso. E nós não vamos aceitar. Eu queria também, presidente Paim, abordar mais um assunto. Hoje, os jornais do meu estado, e confesso que eu tenho relutado para não trazer esse assunto à tribuna, porque já foi dito pela mídia nacional, Jornal Nacional, já publicou esses escândalos que tiveram lá no nosso estado. E hoje, para minha surpresa, mais uma vez, houve um ato lá na Assembleia Legislativa do nosso estado, os servidores da Constituição Civil fizeram um ato lá, segundo aqui a imprensa, e foram até a Assembleia. E o presidente da Assembleia, o deputado Elcio Santiago,
mais uma vez, né, ele que com certeza fala com a orientação do governador, não tenho dúvida disso, né, até porque ele fala pouco, e dessa vez falou com a orientação do governador, onde ele diz que, está aqui a nota do jornal, tem gente da nossa bancada federal em Brasília forçando o Tribunal de Contas da União a embargar as obras da Cidade do Povo. Mas nós iremos lutar contra essa injustiça, afirmou o presidente do Poder Legislativo do Estado do Acre. Ora, essa obra que o governo chama de Cidade do Povo é a mesma obra que a Polícia Federal, em uma das suas degravações, ela mostra que os empresários estavam fazendo um acordo para diminuir, já são casas pequenas, Cidade do Povo são casas pequenas, diminuir o tamanho da casa, né? Diminuir o tamanho da casa, mas o governo iria pagar como se estava no projeto. Um esquema que a Polícia Federal investigou, constatou com as gravações, né? E aqui, para nossa surpresa, eu tenho evitado falar nesse assunto porque já está na Justiça, a Justiça é que tem que se pronunciar, mas não dá para aguentar, porque quando o presidente da Assembleia fala, nós precisamos saber, ele precisa dar nome e dizer quem são as pessoas que estão forçando o Tribunal de Contas da União a suspender aquelas obras. Ele tem que dizer por que essa acusação em cima da bancada federal. Quando ele fala de bancada federal, inclui até o próprio irmão do governador, as pessoas aqui do lado do governo. Precisa dar nome às pessoas. Essa mesma coisa foi feita lá no DENIT, quando fizeram lá aquele ato lá na estrada, na BR-364, ali nas proximidades de Feijó, que o ministro do Transporte foi lá, junto com o diretor Frache do DENIT, ele distribuíram panfletos dizendo que botaram minha foto, eu é que estava articulando aqui para prejudicar os trabalhos das obras da BR-364. De pronto, encaminhei um expediente ao DENIT, e o DENIT me respondeu, e nós conseguimos desmentir o vice-governador, naquele momento era o vice-governador, que dizia que nós éramos contra a conclusão da BR-364. É preciso jogar limpo. Ora, por que não foram fazer essa manifestação lá na frente da Polícia Federal? Porque quem prendeu as pessoas lá, os empresários, e está investigando, não foi a bancada federal, não foi o senador Petecão. Quem prendeu foi a Polícia Federal. E a Polícia Federal não chegou assim prendendo da noite para o dia. A Polícia Federal investigou, fez as degravações, né? A Justiça autorizou a prisão dessas pessoas. Agora, é lamentável mais esse fato, onde o presidente da Assembleia, né, mobilizaram os operários. Nós sabemos da importância que é o emprego desses operários. Agora, eles deveriam dizer lá na reunião, na Assembleia, não, as obras foram suspensas porque os empresários tinham feito um cartel e dentro desse acordo que eles tinham feito, eles iam diminuir o tamanho das casas e estavam querendo receber do mesmo tamanho. Foi por isso, é por isso que o Tribunal de Contas da União suspendeu as obras. E nós estou aqui me colocando à disposição, porque junto com a bancada, com os senadores, com a bancada federal, nós possamos ir até o Tribunal de Contas e resolver a situação. Os operários, os servidores, eles não podem pagar por isso. A Cidade do Povo não pode parar. As pessoas que estavam armando as falcatruas, essas sim, tem que ser responsabilizado. Se o governador estiver envolvido, tem que ser responsabilizado. Quem estiver envolvido tem que ser responsabilizado. Agora, não pode tentar querer criar essas cortinas
para esconder os verdadeiros culpados. Os culpados não são os membros da bancada federal. Posso garantir, estou falando aqui em meu nome, em nome da maioria dos deputados federais e dos senadores. Nós precisamos saber, é preciso dar nome. Já pedi para que a minha assessoria encaminhe um expediente até o Tribunal de Contas da União para que nós possamos nominar e dizer, e se tiver pessoas envolvidas tentando prejudicar o Estado, nós temos que tornar público isso. Quem são as pessoas? Quem são esses? Quem são os senadores? Quem são os deputados federais? Porque o que não pode é tentar fazer o povo massa de manobra. Vai lá, mobiliza, os empresários lá que estão presos, manda os funcionários lá, vão para a Assembleia, para chegar na Assembleia, tudo armado, lá o presidente vir e dizer, olha, as obras foram paradas, as obras da Cidade do Povo foram paradas por conta dos senadores e deputados federais. Então fica aqui o meu repúdio a essa atitude que foi tomada hoje pelo presidente da Assembleia Legislativa. Olha, o presidente podia estar aqui, como o vice-presidente esteve aqui, lutando pela situação dos nossos 11 mil servidores. 11 mil servidores. O presidente podia estar aqui, no lugar de estar criando isso. Nós sabemos, o Acre passa pelo momento difícil. Senador Eduardo Amorim, o Acre está doente. O Acre passa por uma situação muito difícil. Mas o Acre tem remédio, sim. O Acre tem remédio. A doença que eu falo não é a doença do hospital, não é a doença da corrupção, a doença da perseguição, mas isso tem remédio. O senhor vai ver como isso tem remédio. Então, aqui fica, mais uma vez, o nosso repúdio. Queria também falar, aqui registrar, nós, na última audiência da Comissão de Infraestrutura, nós fizemos um convite ao presidente, ao senador Fernando Collor, junto com o senador Blário Maggi, para que a gente possa fazer uma visita a toda a BR-317, saindo de Rio Branco, e possamos ir até os portos peruanos, os portos de Ilo eu estou falando por Ilo e Matarama, que são os portos que eu conheço, né? Para que nós possamos, de uma vez por toda, eu tive agora em Lima, conversando com o nosso embaixador, e ele fazia um relato, né? Eu fiz alguns questionamentos, e ele fazia um relato da preocupação. O presidente Lula esteve lá agora em Lima, e ele também foi cobrado, porque criou essa expectativa que aquela BR ia ser uma BR, uma estrada, aonde seria o grande corredor de exportação do nosso país para o Pacífico, para os portos do Pacífico. E hoje, acabei de dizer, está lá a ponte sem concluir, a ponte do Rio Madeira, que é importante para essa BR, está lá a nossa BR-317, que liga de Rio Branco até Brasileia e de Brasileia a Brasil, em situações precárias, né? A ponte lá do Rio Acre, lá em Assis Brasil, muito boa, né? Dando tráfego. Mas, do lado peruano, eles fizeram tudo o que tinha para ser feito. Estrada maravilhosa, a ponte do Rio Madre de Deus, lá em Porto Maldonado, funcionando, e criou-se essa expectativa no povo do meu estado, e também criou-se essa expectativa no povo peruano. Então, nós precisamos saber se essa estrada vai ser realmente uma estrada de grande exportação do nosso país ou se vai ser apenas um mero corredor turístico, que é importante também, mas não foi isso que foi dito na construção dessa BR. Foi gasto bilhões de dólares aí, e hoje ela passa por uma situação muito difícil. Eu hoje também recebi aqui ligações de vários diretores de escola do meu estado, onde os diretores estão sendo pressionados, né? Vou fazer esse exercício para ficar registrado aqui nos anais, presidente. Os diretores de escola estão sendo pressionados, os professores, para mobilizar todos os alunos das escolas, que amanhã vai ter um ato de apoio em frente ao Palácio, ao governador. Não precisa isso. E a diretora diz, senador, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu estou indignado com isso. Eu digo, diretora,
Ela só me pediu, preserve o meu nome. Vou preservar, lógico. O que é que eu faço? Ligue, em primeiro lugar, não vá. Não vá. Depois, pegue o telefone, ligue para a Polícia Federal, ligue para o Ministério Público, né? E depois mande esse pessoal aí procurar o que fazer, porque é um absurdo isso, gente. Poxa, nós estamos passando por uma situação tão difícil, o Estado está passando por uma situação tão difícil, e aí ainda fica alguns bacanas pressionando os diretores de escola, os professores, para dar apoio, dar apoio à manifestação, dar número à manifestação. Isso é um absurdo, isso é uma afronta ao povo do Acre, isso cada vez mais deixa as pessoas mais indignadas, né, porque é complicado. Isso aí, hoje nós passamos por uma situação tão difícil que não cabe esse tipo de coisa, certo? Agora, uma notícia boa aqui, notícia boa. Eu estava aqui esperando chegar a minha vez e vi o nosso presidente Ivo Cassol lendo uma mensagem, que é a mensagem número 246, de 2013. Ela era de número 46, de 2013, na origem, que solicita autorização para a contratação de operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de 62 milhões de dólares. Eu estou falando de, senador Randolfo, 62 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o Estado do Acre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, cujo recurso destina-se ao financiamento do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre. Programa de Desenvolvimento Sustentável, PDSA, fase 2. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. Pode ter certeza que vou acompanhar lá na CAI este projeto. Entendo que qualquer recurso que venha para o nosso Estado é importante, mas me preocupo também. O nosso Estado já está totalmente endividado. Isso aqui é mais um recurso. Mais um recurso. Isso aqui eu tenho certeza que eu não vou pagar. O Acre já deve tanto que eu não vou ter... A minha vida não vai chegar a 200 anos, 150 anos. Eu estou consciente disso. Mas eu estou preocupado com as novas gerações. A nossa juventude é que vai pagar. São 62 milhões. Aqui, fazer uma continha a grosso modo, levando em conta que o dólar hoje é 2,10, 2,14, eu estou falando de quase 130 milhões de reais. Esta pequena bagatela é que vai se juntar a esse volume de dívida que nós já temos no nosso Estado. E isso quem vai pagar? Nós, a população do Estado. Então, eu quero deixar bem claro, vou fazer o que eu puder para aprovar, agora quero ter acesso a esse projeto, né, porque aqui destina-se a financiar programa de desenvolvimento sustentável do Acre. Esse negócio de desenvolvimento sustentável, não sou contra, mas já foi tanto dinheiro nesse negócio, tanto dinheiro que já foi para esse tal de desenvolvimento sustentável, e o pior é que a gente não vê muita coisa. Eu queria que esse dinheiro fosse para o Acre, mas esse dinheiro fosse revestido em benefício do povo do Acre, da população como um todo, gerar emprego no nosso Estado, gerar renda no nosso Estado. Agora, diante da situação que nós estamos passando, eu tenho certeza que nós vamos ter dificuldade na liberação desse recurso, porque o saco do Acre está sem fundo. Pode jogar dinheiro. Na situação que está, meu irmão, está sem fundo o nosso saco. Ou vai fechar o fundo do saco, ou então pode botar 60 milhões, 100 milhões, que esse dinheiro não vai estar chegando a quem deveria chegar, que é a população. Então é isso, eu estou feliz aqui com mais essa liberação de recursos, vou com certeza estar fiscalizando, mais uma vez lamentar esse episódio aí do presidente da Assembleia, né, em querer acreditar na conta, mais uma vez, da bancada federal, todo mundo
Quem é contra, gente? Quem é contra a construção de casa própria? Quem é contra a geração de emprego? Não adianta que isso não cola, você tentar colocar isso na cabeça do povo. Isso não cola. O que tem que fazer é responsabilizar essas pessoas que estavam por trás desse antro de corrupção que foi estabelecido no nosso Estado. E aí sim, aí pede o apoio da população de novo, com certeza a população vai apoiar e vamos tocar o nosso Estado. O nosso Estado é um Estado pobre, é um Estado humilde, que precisa e muito. Sabemos que o Estado está doente, o Estado do Acre está doente e com uma doença grave. Agora, nós temos o remédio para que, se Deus quiser, nós possamos curar o Acre. Obrigado, presidente.